Boa tarde, senhores. Boa tarde, gente. Dá boa tarde aí só quem quer passar no vestibular. Então, bora fazer o seguinte, olha só. Vamos acordar um pouquinho, porque depois do almoço bate aquela morrinha, né? Aquela preguiça. Vamos acordar um pouquinho? Senhores, olha só. Eu digo boa tarde, você responde boa tarde. Aí eu digo que a graça e a paz esteja com todos, tu responde amém. Aí eu pergunto quem vai passar no vestibular, tu levanta o braço e diz uhul. Bora ver se tu entendeu. Senhores, boa tarde. Que a graça e a paz esteja com todos. Quem vai passar no vestibular aqui? O primeiro ficou legal. O primeiro ficou legal, mas aqui tem uma festa católica que a gente escuta 4 quarteirões daqui quando eles gritam. Mas vai dar certo. Vamos embora, de novo. Senhores, boa tarde. Que a graça e a paz esteja com todos. Quem vai passar no vestibular aqui? Agora ficou show. Oi, som. Oi. Oi, som. Alonso, oi. Agora, show. Simbora. Meu retorno. Oi, som. Galera, vamos lá, né? Vamos trabalhar. Depois tem a foto oficial, tá, gente? Você tem que bater a foto oficial no final da aula. Tá na página de número... Por favor, esse material bem aqui. Isso. Está na página de número 8. Página de número 8. Oi, né? Legal. Quem achou diz uhul. Ainda falta muita gente achar, então. Galera tá chegando, procurando seu lugarzinho. Esse calor humano aqui do Ceará, né? Top. Vamos lá? Vamos começar? Meninos, olha só. Aí. Vamos começar a nossa aula, meninos. Vamos começar com triângulo, retângulo e razões trigonométricas. Tá certo? Quem aqui gosta de trigonometria, levanta o dedo. Ainda tem gente que gosta, que legal. Que legal. Mas hoje, pessoal, você vai ver que trigonometria é fácil. Tá? É fácil. Eu vou deixar direitinho para você, você vai ver que é relativamente fácil. A gente só precisa identificar alguns elementos. Identificou, fica um abraço. Certo? Olha lá, gente. Um mar calmo nunca fez um bom marinheiro. É a nossa mensagem do dia. Se você está passando por dificuldades e está superando essas dificuldades, saiba que você está se tornando um bom marinheiro. Se você só tem calmaria na sua vida, você nunca será um bom marinheiro. Certo? E é justamente esse calor, esse sacrifício, vamos lutar, final do ano a gente consegue. Beleza? Vamos lá. Gente, observe o seguinte. Em um triângulo retângulo, as razões trigonométricas seno, cosseno e tangente são assim definidas. Eu coloquei algumas coisinhas pessoais no conteúdo, tá? Você vai ver que meu slide está um pouco diferente relacionado ao material que está na sua mão. Mas o Fábio vai disponibilizar para vocês esse slide. Tá certo? Olha só. Triângulo, retângulo. Pessoal, primeira pergunta que eu te faço. A nossa aula de hoje, ela é bem dinâmica, tá? E eu preciso muito que você participe junto comigo. Pergunta a você,
esse triângulo é retângulo? Sim ou não? Hã? Não. Para ser retângulo tem que ter o ângulo que vai 90 graus? Não. É um ângulo que vai reto. Fala, reto. Então, de novo, para um triângulo ser retângulo, ele tem que ter o ângulo cuja medida é... Está muito devagar. Eu só estou escutando a minha voz aqui no retorno. Bora, de novo. Para um triângulo ser retângulo, ele tem que ter o ângulo cuja medida é... Legal. Cuja medida é 90 graus. Senhores, agora olha só. O maior lado é chamado de quê? Hipotenusa. E os outros dois são chamados de quê? Então eu tenho um cateto e tenho a hipotenusa. Fala para mim assim. Para um triângulo ser retângulo, ele tem que ter o ângulo cuja medida é... O maior lado é chamado de quê? E os dois menores de quê? De catetos. Muito bem. Agora olha só. Você está vendo esse ângulozinho X aí? Sim ou não sim? Pessoal. Beleza. Pessoal, olha para cá. Olha para cá. Ângulo X, confere? Sim ou não sim? Esse cateto aqui é um cateto o quê? Oposto adjacente. Ele é o nosso cateto oposto. E esse catetozinho aqui embaixo é um cateto que é em relação a ele? Adjacente. Então, vamos embora. Em relação àquele outro ângulozinho lá em cima, olha só. O ângulo Y. Em relação ao ângulo Y. Esse cateto que era adjacente, passa a ser o que, gente? Oposto. E o outro que era oposto, passa a ser o que, gente? Então, o cateto pode ser o quê? Fala, oposto. De novo, um cateto pode ser o quê? Ou adjacente. Depende de quem, pessoal? Fala, do ângulo. Então, bora lá no começo. Companheiro? Pode baixar só um pouquinho. Olha só. Para um triângulo ser retângulo, ele tem que ter o ângulo o quê? Cuja medida é? O maior lado é chamado de? E os outros dois de? Um cateto pode ser o quê? Ou? Depende de quem? Você vai ver quando terminar essa aula, tu vai repetir tudinho comigo. E você vai saber aplicar que eu vou te mostrar. Olha só, gente. Então aqui eu tenho X e Y, os ângulos X e Y. Quanto é, gente, a soma desse ângulo X com esse ângulo Y com esse ângulo de 90 graus? Quanto é que deu? Então você vai ter que X, olha que bonito, mais Y, mais 90 graus resulta 180. Agora esse carinha aqui, esse 90, não está somando? Sim ou não sim? Quando ele passa para o outro lado, ele passa somando ou subtraindo? Então quanto é 180 menos 90? 90 graus. Então você vai ter que X mais Y resulta quanto, meninos? 90 graus. Quando dois ângulos somados resultam 90 graus, eles são chamados de ângulos o quê? Fala para mim. Fala, complementares. Ih, gente, caiu de novo. Caiu de novo. Fala, ângulos complementares. Então, valendo agora, vamos. Lá no começo. Lá no começo. Para um triângulo ser retângulo, ele precisa ter um ângulo o quê? Cuja medida é? O maior lado é chamado de quê? E os outros dois de quê? Cateto pode ser o quê? Ou, depende de quem? Quando eu somar os três ângulos, dá quanto? Se eu tiro de 90, dá quanto? E como a soma dá 90 e são ângulos o quê? Quem vai passar no vestibular aqui? Show, show. Vamos lá, vamos animar, vamos para frente. Vamos lá. Principalmente nosso companheiro que está suando aqui do lado. Olha. Vamos lá. Gente, agora eu pergunto para você, não está no slide, mas eu te pergunto, se a soma dos dois é 90 graus, você concorda comigo que a medida de cada um deles é menor que 90? Quando a medida de um ângulo é menor que 90, eles são chamados de ângulos o quê? Fala, agudos. De novo, agudo. Agudo de novo.
Muito bem. Só porque tu respondeu baixinho, né? Para um triângulo ser retângulo, ele tem que ter um ângulo o quê? Cuja medida é? O maior lado é chamado de? Só quem vai passar? Ó. Quem vai passar no vestibular? Bora lá, gente. A gente tem que ter força, tem que ter gana. Vamos batalhar, vamos lutar. Para um triângulo ser retângulo, ele tem que ter um ângulo o quê? Cuja medida é? O maior lado é chamado de quê? E os outros dois? Um cateto pode ser o quê? Ou depende de quem? Quando eu somar os 3 ângulos dá quanto? Se eu tiro de 90. Quando a soma dá 90, eles são chamados de ângulos o quê? Individualmente são ângulos o quê? São agudos porque a soma deu quanto? Individualmente eles são quanto? Vale quanto, gente? Ih, me enrolei. Individualmente eles são ângulos agudos, né? Agudo. Beleza até aí? Vamos para frente. Meninos, tá aí. Aí observa o seguinte, eu estou chamando a hipotenusa de Azão, um cateto de Bzão e um cateto de Czão. Pessoal, quando a gente fala de razões trigonométricas, o seno é o cateto oposto, fala cateto oposto. Dividido por quem? Vai? Pela hipotenusa. Cateto oposto pela hipotenusa. Senhores, vem com o titio agora, olha só. Cosseno, adjacente pela hipotenusa. E a tangente? É o oposto pelo adjacente. Tá certo? Tem uma musiquinha que ensina isso aí, mas eu não vou te ensinar agora. Não vou, porque eu não esqueci de botar a letra no Data Show. Mas ela é assim, eu vou te dizer só a letra. Observa, gente, que tanto o seno quanto o cosseno envolvem a hipotenusa. Qual é a diferença? É que um está com cateto oposto e o outro está com cateto o quê, gente? Adjacente. Então a musiquinha é assim, olha. Cateto oposto é o seno, adjacente é o cosseno. Aí tem a continuação, né? Agora observa. A tangente pode ser o seno dividido pelo cosseno. Lembra disso? Sim ou não sim? Que resulta o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então a musiquinha é assim, olha. Cateto oposto é o seno, adjacente é o cosseno. Pare, não esqueça da tangente. A tangente é o seno dividido pelo cosseno. Resulta, olha o A, resulta o oposto pelo adjacente. Tá? É uma musiquinha meio sem graça, mas lembra. Tá? Olha só agora. Agora, Davi, mas como é que eu vou aprender razões trigonométricas e não esquecer mais? Pessoal, você vai lembrar de uma palavra. Fala, socatoa. De novo, socatoa. De novo, socatoa. Fala de novo, tu, fala, socatoa. Pessoal, socatoa, olha só. Seno, oposto, hipotenusa. S-O-H, só. Cosseno, adjacente, hipotenusa. K. Tangente, oposto, adjacente. Toa. Deu para entender? Fala, qual é a palavrinha mágica? Fala de novo, só catoa. Então bora lá no começo, para ver se já esqueceu. Gente, para um triângulo ser retângulo, ele tem que ter o ângulo o quê? Cuja medida é? O maior lado é chamado de quê? E os outros dois? Um cateto pode ser o quê? Ou, depende de quem? Quando eu somo os 3 ângulos, dá quanto? Se eu tiro de 90, dá quanto? Se dá 90, eles são chamados de ângulos o quê? Individualmente, eles são chamados de ângulos o quê, gente? Agudos. Quem é o seno de um ângulo? Fala, oposto pela hipotenusa. Quem é o cosseno? E a tangente? Qual é a palavrinha mágica? Fala, socatoa. Socatoa de novo. Pessoal, a palavrinha mágica é o socatoa. Beleza até aí?
Vamos lá, vamos seguir, olha só. Aí, a gente vai ter o seguinte, ó. Olha só. Quando a gente fala de seno do ângulo, cateto oposto e hipotenusa. Quando eu falo seno de x, seno do ângulo x, o ângulo x está aqui, ó. Quem é o cateto oposto ao ângulo x? Fala para mim. C e a hipotenusa? A. Então fica C sobre A. Beleza até aí? Quem é o seno do ângulo y? Bora, gente, reage. Quem é do ângulo y? B sobre A. Muito bem, B sobre A. Quando a gente fala em cosseno, é o adjacente pela hipotenusa. Tá? Em relação a x, quem é o cateto adjacente? B. Opa, cadê? Faltou aqui. Em relação a x, quem é o cateto adjacente? É o B e a hipotenusa A. E em relação a y, como é que fica, gente? C sobre A. Finalizando na tangente, oposto e adjacente. Senhores, quem é em relação a x, quem é o cateto oposto? E o adjacente? Então fica C sobre B. E a tangente quem é, pessoal? De y? B sobre C. Eu quero te mostrar uma coisa. Olha que legal. Se você observou, o seno de x é o C sobre A. E o seno de y é B sobre A. O cosseno de x é B sobre A. E o cosseno de y é C sobre A. Se você percebeu, olha para mim. Olha para o quadro aqui, olha para o data show. Está observando que o seno de x é igual ao cosseno do y? Está observando que o seno de y é igual ao cosseno de x? Percebeu isso aí? Pessoal, isso acontece quando você está trabalhando com ângulos complementares. Por exemplo, quanto é o seno de 30, tu lembra? É meio, não é meio? Então o cosseno de 60 quanto é? Meio também. O seno de 1 é igual ao cosseno do complemento. Então seno de 30 é o cosseno de 60. Seno de 45 é o cosseno de 45. Então, ângulos complementares. Seno de um é o cosseno do outro. Davi, e as tangentes? Pessoal, como é que ficam as tangentes? As tangentes. Uma é C sobre B. A outra é B sobre C. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Uma é o inverso da outra. Então, seno de um é igual ao cosseno do outro e as tangentes são inversas. Fala comigo assim, seno de um, só quem vai passar, seno de um igual ao cosseno do outro. E as tangentes são inversas. Deu para entender, senhores? Tranquilo até aí? Não esquece disso. É importante. É importante. Outra coisa, olha para mim agora. Valores importantes, 30, 45, 60. 30, 45, 60. Yasmin, a Ianca está te esperando na entrada onde dá a presença. Recado dado. Tinha esquecido. Galera, observe o seguinte. Seno de 30, 45, 60, cosseno de 30, 45, 60 e tangente de 30, 45, 60. Quem sabe esses valores de cabeça, levanta o dedo. Legal. Quem não sabe, levanta o dedo. Quem não tem dedo, levanta o dedo. Olha lá, senhores. Como é que a gente faz? Olha para mim. A gente canta uma musiquinha. Eu vou cantar e eu vou te ensinar. E tu vai cantar comigo. Se tu não cantar comigo, tu vai engordar 20 quilos. Praga de gordo. Praga de gordo. Vambora, vem comigo. Você canta assim, ó. Olha só, vou botar toda a tabela aqui pra gente cantar, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2.
Você põe a raiz no 3 e no 2. Faltou o rei, cadê o rei? A tangente é diferente, olha que legal. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Bora lá de novo? Só a gente, bora. Eu vou cantar uma contigo e a outra tu canta só. Vem comigo, vai. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Você põe a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, olha que legal. Muito bem, palmas para vocês. Muito bem, galera. Agora vamos lá, para espantar a concorrência. Vamos lá, espantando a concorrência. Maxwell Rodrigues, sua irmã Maria Rodrigues está ali esperando do lado direito da entrada do lanche. Ela está lá comendo, tá? Ela está esperando por você, procure-a. Vamos lá. Simbora. Deu algum probleminha aqui na caixa. Nas correntes. Então, olha só, gente. Só a gente, de novo, só a gente. Só quem vai passar no vestibular agora com toda a potência máxima, vai. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Você põe a raiz. A tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3. Braço! Beleza? Deu para decorar? Memorizou? Pessoal, isso aqui é decoreba pura, então tem que arranjar alguma forma de decorar. Beleza até aí? Vamos lá? Vamos seguir. Exemplo rápido. Você tem aqui, por exemplo, 9, 12, 15. Pessoal, quem é o seno do ângulo alfa? Quem é seno de alfa? Lembra que o seno é o cateto oposto pela hipote? Quanto é que é o seno de alfa? 12 sobre 15. Ó, cateto oposto, 12 sobre 15. Quanto é o cosseno de alfa? 9 sobre 15. E quanto é a tangente de alfa? 12 sobre quanto, gente? Sobre 9. Beleza até aí? Agora, olha só. Num triângulo qualquer, tá? Observa, gente, que a gente vai precisar também aprender a lei dos senos. Voltar? Deixa eu voltar aqui que estão pedindo para eu voltar. Vai, rapidinho. Um, dois, três, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Já? Finalizou? Beleza? Vamos lá, senhores, olha para mim. Olha para cá. Lei dos senos. Lei dos senos. Num triângulo qualquer, tá, gente? Olha para mim, gente. Num triângulo qualquer, você tem assim, ó, ângulo alfa, ângulo beta e ângulo teta. Aí você tem os lados Azinho, Bzinho e Czinho. Tá certo? Azinho, Bzinho e Czinho. Agora, olha só, gente. Como é que funciona a lei dos senos? No teu material tem a demonstração e tal. Só que para uma prova de Enem, eu preciso saber aplicar a fórmula, tá certo? Aplicar a relação e resolver a questão. É o que eu estou precisando fazer.
Então aqui como a gente está no Datashow sem pincel, então eu optei em colocar a aplicação da relação. No teu material, por exemplo, está aí no caso. Olha, uma pergunta legal aqui. Uma pessoa desenhou um triângulo retângulo, botou o ângulo de 90, legal. Tem como eu descobrir o ângulo mesmo sem valor? Não, ele tem que te dar pelo menos um outro, tá? Para você poder... a soma dos ângulos internos é 180. Ele te dá o de 90, então a soma dos dois dá 90. Aí ele tem que te dar pelo menos um para poder achar o outro. Beleza, gente? Olha lá. Então, olha só. Voltando para a lei dos senos. Meninos, observa como é que trabalha com a lei dos senos. Tá? Olha para mim. Começa sempre com o oposto ao ângulo dado. Tá? Observa o seguinte, olha. Por exemplo, olha para o Datashow. Você tem aí o ângulo alfa. Quem é o lado oposto ao ângulo alfa? O A. Então, ó, o de frente dele é o A. Então você faz assim, ó. A dividido pelo seno do ângulo alfa. Deu para entender? Por exemplo, agora, olha só. Parte para o beta. Quem é o lado que está à frente do ângulo beta? Então, como é que fica a razão? B sobre seno de beta. Olha para o ângulo θ agora, lá em cima, ó. Ângulo θ. Quem é o lado que está oposto ao ângulo θ? Então vai ficar C sobre seno de θ. Deu para entender, senhores? Sim ou não sim? Vou seguir. Olha só, aí está aí a relação. A seno alfa, B seno beta, C seno θ. Tá ok? Agora, olha só. Triângulo qualquer inscrito numa circunferência. Se eu pegar esse triângulo e colocar dentro de uma circunferência, olha o que vai acontecer, gente. Esse cara aí é o raio. Ele é o raio para a gente. Então, a lei dos senos fica assim, olha só. A sobre seno alfa, B sobre seno beta, C sobre seno θ e a constante 2R. Pessoal, quem é o 2R? É o diâmetro. É o diâmetro, 2 vezes o raio. É o diâmetro do círculo. Tá certo? Então não esqueça disso. Não esqueça, tá? Então, A seno alfa, B seno beta, C seno θ sobre 2R. É igual a 2R. Como é que está aí? Está o 2R no teu material? Tá o 2Rs. Tá bem aqui, olha. Para quem está acompanhando pelo material, está na página 9, bem no início. Não, está na 9, aqui em cima. Ó. Página 9, bem em cima. Ok. Olha só. Vamos reexplicar a lei dos senos, que teve gente que não entendeu. Olha para mim, gente. Como eu falei para você, eu tenho um triângulo qualquer. Não interessa o triângulo. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um exemplo em relação a isso. Um triângulo qualquer. Tá certo? Aí eu tenho o lado Azinho, Bzinho e Czinho. Aí você identifica o ângulo que ele te deu. Como a gente está vendo a teoria, vamos supor que ele tenha te mostrado o ângulo alfa. Tá? Então olha como é que você faz. Você faz o seguinte. Pega o lado que está na frente desse ângulo. Então, A divide pelo seno do ângulo, seno deste ângulo. Por exemplo, se aqui esse alfa fosse 30 graus, e aqui este A fosse 5, como é que ficaria a fração, gente? 5 dividido pelo seno de quanto? De 30. Aí, olha só. Se esse beta agora aqui fosse 45 graus,
e esse lado oposto dele fosse 10, como é que ficaria a fração? 10 sobre o seno de 45. Como é que ficaria aqui, por exemplo, se esse θ fosse 60 graus? Fala para mim, como é que ficaria? E o C fosse 20, por exemplo. Como é que ficaria? 20 sobre quem, gente? O seno de 60. Deu para entender? Agora, existem situações em que a lei dos senos, ela vem inscrita num círculo, uma circunferência. Ela vem inscrita na circunferência. Tá? Se ela vem dentro da circunferência, essas razões, A seno alfa, B seno beta, C seno θ, é igual a 2 vezes o raio, que é o diâmetro. Quando ela está dentro do círculo, igual ao diâmetro. Diga. Sim, ele te dá um ângulo, te dá um lado e pede o diâmetro da circunferência. Aí você tem o lado, divide pelo seno do ângulo, igual a 2R. Aí você acha o raio. Uma coisa bem comum, tá? Que a gente toca isso mais na frente. Imagina um cilindro, e dentro do cilindro você coloca um prisma de base triangular. Entendeu? Aí ele te dá a altura dos prismas, ele te dá o ângulozinho lá dentro do triângulo e o lado oposto a ele. Aí ele te pede o volume do cilindro. Para você encontrar o volume do cilindro, você tem que ter o raio da base. Aí, através da lei dos senos, você acha o raio. Achou o raio, joga na fórmula, calcula o volume. Entendeu? Então, isso aqui é pré-requisito para outras coisas. Tá? Vamos lá, olha só, gente. Vamos ver aqui um exemplo? Olha aí. Olha o nosso exemplo. 30 graus. Tá? 30 graus. Lado, 105 graus. Meninos, eu pergunto para você. Se ele me desse somente 30 e 105, teria como eu achar esse terceiro ângulo? Sim, como? A soma dos ângulos tem que dar quanto, vai? 180. Quanto é 30 mais 105? 135 para 180, falta quanto? 45 graus. Aí olha só, olha o que ele me dá agora. X e 12. Que legal! Como é que a gente faz, gente? 45. Aí como é que fica a fração? Fala para mim. Olha o lado oposto, é o x. Como é que fica? X sobre seno de 45. Igual... Só tu agora, vai. 12 sobre quanto, gente? Seno de 30. Aí vamos substituir, né? Quanto é o seno de 45? Oi. Davi, eu esqueci. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Vocês não almoçaram, não? Eu também não, eu nem tomei café hoje. Por incrível que pareça. Então, bora, reage. Vamos lá. 1, 2, 3. Você põe a tangente é diferente. Então agora me diz, quanto é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Quanto é o seno de 30? Meio. Aí você vai fazer assim, olha. X sobre raiz de 2 sobre 2 igual a 12 sobre meio. Pessoal, olha para mim agora. Você está olhando esse doisinho aqui e esse doisinho aqui? O que eu posso fazer com eles? Cortei. Aí essa raiz de 2 que está bem aqui passa multiplicando quanto? Vai? O 12. E o 1 passa multiplicando quem? Vai? Então você tem aqui o seguinte, ó. X vezes 1 e 12 vezes raiz de 2. Quanto é que deu isso? 12 raiz de 2. Fácil ou difícil? Quem vai passar no vestibular? Tá devagar. Quem vai passar no vestibular?
Marromeno agora. Só quem tá com fome. Quem vai passar no vestibular? Yeah! É marromeno assim que a gente tá hoje. Vamos lá, galera. Simbora. Agora a gente vai ver a lei dos cossenos. Pessoal, a lei dos cossenos, ela é mais enjoadinha. Ela é enjoadinha. O que eu quero te mostrar aqui? Olha para mim. Levanta a cabeça aí. Olha para mim, levanta a cabeça. Olha para o tio lindo que vos fala. Olha para mim. Você está observando que ele me deu seno de 45, seno de 30 e um dos lados? Sim ou não sim? Então anote, por favor, essa observação que eu vou te dar. Você está vendo aí no seu material, lei dos senos. Coloca assim, é dado dois ângulos, e um lado. É dado dois ângulos e um lado. É dado dois ângulos e um lado. Tá, gente? Então, como é que você vai identificar que é a lei dos senos? Ele te dá dois ângulos e te dá um lado. Aí ele pede o segundo lado. Beleza? Agora, olha só. Vamos para a lei dos cossenos. Galera, essa daqui é mais enjoadinha, a relação. Você lembra do teorema de Pitágoras? O que é que diz o teorema de Pitágoras? Hein? Fala assim para mim. Quadrado da hipotenusa. Fala, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Pessoal, isso só funciona para triângulo retângulo. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso funciona para triângulos retângulos. Tá certo? Aí você me pergunta, Davi, e se não for um triângulo retângulo? Entra a lei dos senos, lei dos cossenos. Olha só, presta atenção no detalhe, olha como fica. Gente, mesmo triângulo, o mesmo triângulo, tá? Ângulo alfa. Aí observa que o ângulo alfa, o oposto dele é o ângulo A, é o lado A. Então você vai fazer assim, olha só. A quadrado, ou seja, quadrado do lado oposto, A quadrado. Observa que o ângulo alfa é formado por dois lados do triângulo. Quem são os dois lados que formam o ângulo alfa? O lado B e o lado quem, gente? C. Então você coloca assim, ó, A quadrado mais B quadrado, A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. Isso não lembra o teorema de Pitágoras? Sim ou não sim? Só que observe o seguinte, a lei dos cossenos, ela tem um complemento, tá? Que complemento é esse, Davi? Olha só. Não dá para eu fazer o desenho, mas assim, se eu for olhar desta forma que você está colocando, eu tenho 3 hipotenusas, não são só 2. Tá? Mas aí qualquer dúvida, quando terminar a aula, vem me perguntar sobre isso aqui, tá? Olha lá, gente. Então, assim, A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. Isso lembra o teorema de Pitágoras. Qual é o complemento da lei dos cossenos? Olha só, você faz assim, ó. Menos 2 vezes B vezes C, 2BC, cosseno do ângulo. Tá? De novo. Vai, como é que fica aqui, embora? A quadrado igual. Quem são os dois lados? Então, A quadrado igual a quem, gente? B quadrado mais quem? C quadrado menos 2 vezes B vezes C, cosseno de alfa. Bora ver se tu aprendeu mesmo? Só você agora, olha para mim. Se eu pegar o ângulo beta, quem é o lado oposto ao ângulo beta? B. Então eu começo por ele.
Senhores, só quem vai passar no vestibular. Como é que começa a lei dos cossenos? Vai. B² igual. Quem são os dois lados que formam o ângulo? A² mais... Agora, complementa. Menos 2 vezes A vezes C cosseno beta. Deu para entender? Olha só agora, gente. Ângulo θ. Ângulo θ. Quem é o lado oposto a ele? Então, como é que fica a lei? Vai. C² igual. Bora? A² mais B² menos 2 vezes A vezes B cosseno do ângulo. Beleza, gente? Então você vai ter assim, olha só. Preste atenção nesse exemplo. Preste atenção neste exemplo. Pessoal, quantos ângulos ele está me dando? Responde. 1. Quantos lados ele está me dando? 2. Lembra que na lei dos senos, ele me deu um lado e 2 ângulos. Na lei dos cossenos, o que ele está dando? Bora, gente. 2 ângulos, ou melhor, desculpa, 2 lados e 1 ângulo. Então escreva aí na sua apostila. Lei dos cossenos. 2 lados e 1 ângulo. Escreva aí. Toda vez que fala de lei dos cossenos, 2 lados e 1 ângulo. Tá? Agora eu queria que você colocasse, antes de eu começar essa questão, coloque, por favor, no seu caderno. Aí. Coloca assim, cosseno de 120 graus. Cosseno de 120 graus. Pula uma linha e coloca cosseno de 135 graus. Cosseno de 135 graus. Pula uma linha e coloca cosseno de 150 graus. Cosseno de 150 graus. Pessoal, observa que eu te pergunto. 120, 135 e 150 está em que quadrante? O primeiro vai de 0 a 90. O segundo vai de 90 a 180. Como é que eu vou saber o valor de cosseno de 120, 135 e 150? Primeira coisa, coloca em todos 3 o sinal negativo. Menos, menos e menos. Então, cosseno de 120 é menos alguma coisa. Cosseno de 135 é menos alguma coisa. Cosseno de 150 é menos alguma coisa. Davi, e esse alguma coisa, como é que a gente vai saber quanto é? Galera, olha para mim, levanta a cabeça, olha para mim. 120 graus. 120 graus. Para 180, falta quanto? Então, o cosseno de 120 é menos o cosseno de 60. Escreva aí, por favor. Menos o cosseno de 60. Beleza? Você de amarelo aí em cima, vai. Isso, tu. Vai, coloca aí. Menos cosseno de 60. Vai lá. Menos cosseno de 60. Gente, e o cosseno de 135, quanto é? Tu já sabe. Menos o cosseno de 45. Coloque aí, menos o cosseno de 45. Beleza? E o cosseno de 150? Menos o cosseno de quanto? De 30. Você acabou de aprender redução ao primeiro quadrante. Não, redução ao primeiro. É do segundo para o primeiro. Redução ao primeiro quadrante. Beleza, senhores? Vamos continuar? Então, vamos embora. Olha só. Identifica o ângulo. Olha, por exemplo. Identifica o ângulo. Qual é o ângulo que ele deu aí pra gente? 120. Tá aí o ângulo, ó.
120. Quem é o lado oposto a esse ângulo? X. Fala X. Muito bem, X. Né? Como paraense que sou, falamos X. Certo? Como é o nome certo? É biscoito ou biscoito? Não, é biscoito. É biscoito. Que lado é esse meu aqui? É a esquerda. E esse aqui? Não, é a contra-esquerda, porque direita não chia. Bora lá. Vamos lá. Galera, então observe o seguinte. Lado oposto ao ângulo. Quem é o lado oposto ao ângulo aí? X, eu vou começar por ele, ó. X quadrado. Igual. Quem são os dois lados que formam o ângulo? Vai. 10 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 6, cosseno de quanto? 120. Agora, vamos resolver, ó. X quadrado igual. Quanto é 10 ao quadrado? 100. 100. Quanto é 6 ao quadrado? 36. 36. Menos. Pessoal, agora olha só. 2 vezes 10 vezes 6. Quanto é o cosseno de 120? É menos o cosseno de 60. E quanto é o cosseno de 60? Hã? Meio. Meio. Então vai ficar menos meio. Aí, gente, olha para o quadro, olha para cá. Esse doisinho que está bem aqui, ó. Eu posso cortar com esse doisinho que está bem aqui? Então ele vai embora. Todos os dois vão embora, ó. 100 mais 36. Mais. Por que mais? Menos com menos. Mais. 10 vezes 6, 60. Somei. Quanto é que deu o somatório? 196. Pessoal, olha só. Quanto é a raiz quadrada de 196? Quanto é a raiz quadrada de 196? Posso te ensinar um segredo de tirar a raiz quadrada? Olha esse segredo. Olha só. Flor, posso me mexer até lá? Pode? Então, por favor. Olha só, gente. Eu vou te ensinar um macetezinho aqui. Olha para o titio. Você está vendo aqui a raiz quadrada de 196? Como é que você tira essa raiz? Davi, eu não tenho a mínima ideia como é que tira. Você vai fazer assim, ó. Último algarismo. Penúltimo algarismo. Certo? Tira o penúltimo algarismo. Pessoal, 6 tem raiz exata? Sim ou não? Não. Então, baixa o 6. De 6 para 10, falta quanto? 4. Então, fica o 6 e o 4, concorda? Legal. Quanto é a raiz quadrada de 1? 1. Então, ou é o 16, ou é o 14. Ou é o 16, ou é o 14. 16 ao quadrado, quanto é 16 ao quadrado? A gente já está muito acostumado a trabalhar com potência de base 2, então a gente sabe que 16 ao quadrado é 256. Então, se 16 ao quadrado é 256, quanto é a raiz quadrada de 196? 14, acabou a questão. Isso serve para qualquer raiz. Certo? Elimina o penúltimo número, tira a raiz do último. Se o último não tiver raiz, tu baixa ele e vê quanto falta para 10. Raiz quadrada do que sobrou. Coloca a raiz quadrada do que sobrou. Se não tiver raiz quadrada, tu pega um cara antes disso. No nosso próximo encontro, eu vou trazer um slide te explicando isso. Tá? É bem legal e ajuda muito a nossa vida. Beleza? Mas aí no próximo encontro, eu trago um slide, prometo trazer esse slide te explicando isso. Olha só, gente. Então a nossa raiz aí é 14. Tá? 14. Agora, como é que eu calculo a área de um triângulo qualquer? Pessoal, observe o seguinte.
tracei essa altura em vermelho que você está vendo. E essa altura está formando 90 graus com a base. Tá certo? Aí olha só, altura H. Pessoal, quem é o seno do ângulo alfa? H sobre quem? Vai? Sobre B. Então você vai ter que seno de alfa é H sobre B. Se eu passar o B que está dividindo, multiplicando, então o H vai ficar, no caso, B seno alfa. Fala, B seno alfa. Agora observa, gente, em qualquer triângulo, como é que eu calculo a área? Base vezes altura dividido por quanto? Por 2. Quem é a nossa base aí, pessoal? É o A. E a nossa altura é o H, dividido por 2. Daí você vai ter o seguinte, ó. O A é A mesmo. E o H é B seno alfa. Então vai ficar, ó, substituindo o H, A vezes B seno de alfa sobre 2. Esse conteúdo está aí no teu apostilão, não é preciso você copiar. Tá certo? Bora ver uma aplicação? Ah, detalhe. Se eu estou trabalhando com ângulo alfa, então vai ficar A vezes B seno de alfa sobre 2. Ó, olha para cá. Alfa. Quem são os lados que formam alfa? O B e o A. Então vai ficar A vezes B seno do alfa sobre 2. Se eu estiver trabalhando com ângulo beta, como é que fica, gente? A vezes C, seno de beta sobre 2. E se eu estiver trabalhando com ângulo θ, olha, o ângulo θ, B vezes C, seno do ângulo θ, dividido por 2. Tá? Produto dos lados, seno do ângulo formado entre eles, dividido por 2. Olha só. Por exemplo, aqui, ó. Olha esse exemplo. Pessoal, eu tenho o ângulo de 30, 40 e 90. Como é que eu calculo essa área? Produto dos lados, seno do ângulo, dividido por 2. Senhores, vem comigo. 40 vezes 90, seno de 30 sobre 2. Seno de 30 é meio. Quando você termina de fazer o cálculo, isso dá 900 metros quadrados. Pessoal, beleza? Posso seguir? Vai, copia aí. Coloca esse exemplozinho aí. Olha lá, gente. Explicando novamente para quem não entendeu como calcular a área do triângulo. Olha para o datashow. Você tem 2 lados e o ângulo formado entre eles. Toda vez que você quiser calcular essa área, você faz o produto desses 2 lados, seno do ângulo formado entre eles dividido por 2. Nesse caso, você tem os lados 40 e 90, e o ângulo 30. Então fica 40 vezes 90, seno de 30 sobre 2. Quem foi que me perguntou ainda agora, entendeu? Beleza? Aí olha só. Resolução das nossas atividades. Agora é que a gente vai começar a resolver os exercícios, né? Vamos lá. A inclinação das vias públicas é um problema para o transporte. Na cidade de Dunedin, na Nova Zelândia, está localizada a rua, essa rua aí, que em seu trecho inferior tem uma rampa de inclinação moderada. Em seu trecho superior tem uma rampa extremamente íngreme. O trecho com maior inclinação apresenta uma taxa de... Quanto é que está aí a taxa, gente? Que não está aqui no datashow? Uma taxa de 1 para 2,86. O que significa que, para cada 2,86 metros percorridos horizontalmente, é necessário vencer 1 metro na vertical. Considere que o ângulo de inclinação de uma rampa é medido entre a horizontal e a rampa. A inclinação de uma rampa é expressa pela tangente do seu ângulo de inclinação.
E o triângulo retângulo da figura representa a parte do trecho com maior inclinação da rua fulana de tal. Nessas condições, aí está aí o triângulo e está aí a tabela. Nessas condições, o ângulo de inclinação desse trecho da rua é aproximadamente... Meninos, olha para cá. Chamaremos de θ a medida do ângulo de inclinação da rampa. Daí podemos escrever, ó, tangente de θ. Quem é a tangente do ângulo θ, gente? 1 sobre 286. Por que, Davi, a tangente é 1 sobre 2,86? Diga. Ah, tá. Não é comigo. Olha só. Por que a tangente é 1 sobre 2,86? Pessoal, vamos voltar lá para aquele texto embaixo da casa. Ele fala assim, olha. O trecho com maior inclinação apresenta uma taxa de 1 para 2,86. O que significa que, para cada 2,86 metros percorridos horizontalmente, é necessário vencer 1 metro na vertical. Galera, olha para mim. Olha para mim. Olha para cá. Para que eu possa vencer 2,86 metros na horizontal, eu tenho 1 metro na vertical. Concorda comigo? Sim ou não sim? Pessoal, e quem é a tangente desse ângulo? Não é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente? Então, 1 dividido por quanto, vai? 2,86. Deu para entender, senhores? Pessoal, todo mundo entendeu? Beleza? Vamos seguir. Repito. Olha só. Vamos ler o texto de novo. Uma taxa de 1 para 2,86. O que significa que, para cada 2,86 metros percorrido na horizontal, a horizontal é o meu cateto adjacente, tá? É necessário vencer 1 metro na vertical. 1 metro é o meu cateto oposto. Deu para entender, gente? E como é que eu calculo a tangente? Não é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente? Então fica 1 dividido por 2,86. Beleza? Aí está aqui, ó. 1 sobre 2,86. Aí observa o seguinte. Quando eu pego 1 e divido por 2,86, dá 0,349. Pessoal, olha para a tabela. Olha para a tabela. Qual é o valor mais aproximado de 0,349? Hein? 19 graus. Então significa dizer, ó, ou seja, aproximadamente 0,344. Nessas condições, o ângulo de inclinação desse trecho da rua é mais próximo de 19 graus. Deu para entender, senhores? Tranquilo? Anote aí, por gentileza, a solução. A Stephanie de Lima Mesquita está presente. Stephanie de Lima Mesquita. Stephanie. Hoje o lanche é por conta da Stephanie, tá, gente? Lucas Santos Oliveira, para ir na entrada aqui. Vamos lá. Pessoal, copiado? Posso passar? Posso passar? Tem um dedo ali fazendo assim, peraí.
Já dedinho? Já, o dedinho fez sim. Vamos lá. Questão de número 2. Questão de número 2. Vamos lá. Um terreno inclinado traz dificuldades para a construção civil, para a agricultura e para um caminhante aventureiro. Seja a medida do ângulo alfa, a medida do ângulo da superfície do terreno faz com o plano horizontal, conforme a figura. Aí ele dá a figura. Está aí a figura. Olha só, gente. Superfície do terreno, plano horizontal, ângulo alfa. Tá? Aí ele coloca assim, ó. A taxa de declividade, ou apenas declividade de um terreno, é a tangente do ângulo alfa. A declividade do terreno é normalmente expressa em porcentagem. Por exemplo, se tangente de alfa é 0,23, então a taxa de declividade é 23%. Tá? Uma rampa foi construída com uma declividade de 50%. Galera, olha para mim. Se a declividade é 50%, quanto é a tangente dessa declividade? 0,50. 0,50. De modo a atingir o andar superior de um hospital a uma altura de 20 metros. Nessas condições, o comprimento da rampa é... Olha para cá, gente. Olha só. Pensando em um terreno com declividade de 50% e com desnível de 20 metros, temos... Olha lá, gente, quanto é esse desnível aí? 20 metros. Certo? Aí eu quero saber o quê? O tamanho da rampa. Meninos, observa uma coisa. Como é que a gente vai fazer isso? Observa que eu preciso calcular tanto x quanto y. Olha só. Aí, gente, olha, 20 metros. Eu preciso achar esse x e esse y. Por quê? Porque ele me deu a tangente. Para eu calcular o que ele pedia, eu precisava calcular ou o seno ou o cosseno, mas ele me deu a tangente. E como é que a gente faz isso? Olha só, presta atenção. Está aí o triângulo. Daí você vai fazer, ó, considerando x a distância percorrida até o andar superior, temos tangente de alfa é o 20 sobre o y. Eu quero calcular o x. Tá? Quero calcular o x. Mas aí eu vou ter que jogar na tangente. Para eu jogar na tangente, eu tenho que achar o y. Se eu achar esse y, eu tenho dois lados do meu triângulo. Qual é a relação que envolve os três lados do triângulo? Teorema de quem? Pitágoras. Então, se eu achar o y, mata a questão. Galera, vem comigo. Tangente de alfa. Nós já vimos que é 0,5 ou 1 sobre 2. Igual a 20 sobre y. Galera, multiplica em x. O y deu 40. Se meu y agora é 40, eu já volto para você copiar. Se meu y agora é 40, então, aplicando o teorema de Pitágoras, como é que fica, gente? X ao quadrado igual a 20 quadrado mais 40 ao quadrado. Beleza? X ao quadrado igual 20 ao quadrado é 400, 40 ao quadrado é 1.600. Somou, deu 2.000. Tira a raiz, raiz de 2.000. Meninos, como é que você resolve essa raiz de 2.000? Fatorando? Se você for fatorar toda a raiz que você tiver que tirar, você vai se enrolar na hora da prova. Coloca uma coisa na sua cabeça. 2.000 não é 400 vezes 5? Sim ou não sim? E quanto é a raiz quadrada de 400, pessoal? Fala para mim. 20. O 5 tem raiz exata? Não, fica lá dentro. Então dá 20 raiz de 5.
Bem mais fácil. Porém, ele me deu a raiz quadrada de 5 na questão. Certo? Quanto é a raiz quadrada de 5 aí? 2,25. Então substitui. Substituindo, fazendo o produto, dá quantos metros? Vai? 45 metros. Enquanto você está copiando, eu te pergunto, o que o MMC estava esperando no pé da escada? O MDC, né? É horrível essa piada, cara. Sempre que eu conto. É horrível. Ai, ai. Vamos lá? Vou passar. Galera, vamos lá. Quem vai passar no vestibular aqui? Quem está acordado aí, levanta o dedo. Quem está com fome aí, levanta o dedo. Por que ficou mais alto os braços de repente? Vamos lá. Galera, terceira questão. Simbora. Sobre um plano inclinado, deverá ser construída uma escadaria. Deixa eu virar aqui. Está na página de número 10. Sobre um plano inclinado, deverá ser construída uma escadaria, sabendo que cada degrau dessa escada deverá ter uma altura de 20 centímetros e que a base do plano inclinado mede 80 raiz de 3 centímetros, conforme mostra a figura. Olha a figura aí, gente. Hã? Pois é, 280 raiz de 3. Ah, foi mal aí. É a fome, eu comi o 2. 280 raiz de 3, conforme mostra a figura da escada. Está aí a figura. Então a escada deve ter... Galera, olha só. Olha só. Deixa eu te mostrar uma coisa. Eu quero mostrar uma coisa para você. Meu amor, olha para mim. Olha para mim. Joga para lá de novo. Eu quero mostrar uma coisinha para você. O que eu vou te falar agora não é um macete. O que eu vou falar agora para você é uma consequência de cálculos. No próximo encontro, eu posso trazer isso para você. É porque esses toques, a gente geralmente tem quando a gente está trabalhando no quadro magnético. Como aqui é só a projeção do data show, não tem como. Mas eu vou falar para vocês isso. No próximo encontro, eu vou retratar. Olha só, gente, presta atenção. Você está vendo aqui esse 280 raiz de 3? Sim ou não sim? Vamos chamar esse 280 de coisa. Coisa. Então, essa base aqui, ó, essa base, como é que ela fica chamada então? Fala, coisa raiz de 3. Coisa raiz de 3. Aqui é o ângulo de 30. E aqui vai ser o ângulo de quê, pessoal? Quanto é 30 para 90, falta quanto? 60. Então isso vale para o triângulo 30-60. 30-60. O cateto que está colado no ângulo de 30 é o coisa raiz de 3. O cateto que fica colado no ângulo de 60 é só o coisa. O coisa. E a hipotenusa será o duas coisa. Duas coisa. Quer ver? Faz aí. Coloca no seu caderno aí, por gentileza. Desenha um triângulo retângulo. Desenha um triângulo retângulo. Tá? Desenha um triângulo retângulo. Aí você coloca aqui embaixo, aqui assim, ó, 30 graus. Coloca aqui embaixo 30 graus. Tá? E aqui em cima você coloca 60 graus. 30 graus, 60 graus. Esse cateto colado no 60, olha para o data show para tu poder entender, olha para mim. Esse cateto que está colado no 60, você escreve do lado dele, coisa.
coisa. Esse cateto que é colado no 30, você coloca coisa raiz de 3. Coisa vezes o raiz de 3. Oi. De novo. Olha o teu data show aí. Você está vendo o cateto vertical? Cateto vertical. Coloca coisa. O cateto horizontal, você coloca coisa raiz de 3. E na hipotenusa, você escreve 2 vezes coisa. 2 coisas. Na hipotenusa, você coloca 2 coisas. No cateto vertical, coisa. No cateto horizontal, coisa raiz de 3. E na hipotenusa, 2 coisas. 2 coisas. Bora ver se você aprendeu? Olha para mim. Esquece esse 280 raiz de 3. Esquece. Se esse cateto vertical for 100, quanto é o horizontal? 100 raiz de 3. Quanto é a hipotenusa? 200, que é o dobro. Deu para entender? Bora ver se você entendeu. Agora é contigo. Estou voltando. Agora é contigo. Se o vertical é 50, quanto é o horizontal? 50. E a hipotenusa? 100. Agora, espera aí que a voz está indo embora. Se o meu horizontal for 30 raiz de 3. 30 raiz de 3. O horizontal é 30 raiz de 3. Quanto é o vertical? 30. E quanto é a hipotenusa? 60. É isso que eu preciso de você. Você fazendo isso, tu não faz cálculo, tu mata direto. Quer ver como você aprendeu? Olha só. Quanto é o horizontal aqui, né? 280 raiz de 3. Quanto é que vai dar o vertical? 280. E quanto seria a minha hipotenusa? 560, é o dobro. Tu fizeste cálculo? Não, mas matou a questão. Deu para entender, gente? Agora, olha só, preste atenção. Bora para a resolução dela. Tangente de 30 é o x, que é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, que é o 280 raiz de 3. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, igual a x sobre 280 raiz de 3. Meninos, observa uma coisa. Racionaliza. Você vai ter, então, olha só, 3 vezes x dá 3x. 280 raiz de 3 vezes a raiz de 3 está aqui, ó. 280 raiz de 3 vezes a raiz de 3. E esse 3 que veio para o x passa dividindo. Certo? Quanto é a raiz de 3 vezes a raiz de 3, pessoal? 3. Quando eu pego esse 3 e corto com 3 de baixo, quanto é que sobra para a gente? Lembra que a gente fez o 280 raiz de 3? Quanto é que é o vertical? 280. E quanto seria a hipotenusa? 560. Lembra disso? E a gente matou sem cálculo. Agora analisa comigo. Se a altura de cada degrau é 20, se a altura de cada degrau é 20, quantos degraus eu tenho? Regrinha de 3. Olha para cá. Um degrau, 20 centímetros. X degraus, 240 centímetros. Galera, 1 está para x, assim como 20 está para 240. Quanto é que dá o x, vai? 14. Qual é a alternativa correta aí? Letra?
D de dado? É isso? Então D de dado. Marque aí. Meninos, aqui teve um erro de digitação. Pois é, a resposta está correta, 14. Mas o que está errado é aqui, ó. Aqui não é 240, é 280. E aqui também é 280. Quando você copiar, por favor, copie 280 e 280. O anterior? Só copiar esse aqui que eu volto para o senhor. Professor, por que o senhor usou coisa, duas coisas? Como sabe que o oposto é metade da adjacente? Não, o oposto não é metade da adjacente. O oposto é metade da hipotenusa. Não é da adjacente, é da hipotenusa. A hipotenusa é o coisa raiz de 3. Tá? É coisa raiz de 3, coisa, duas coisas. Tá certo? Meninos, infelizmente acabou a nossa aula. Eu também fico muito triste quando termina. Obrigado, gente. Muito obrigado, galera. Obrigado mesmo. Galera, olha só. Coloca, por favor, parceiro, do slide aí, ó. Coloca o último slide, por favor. Isso. Pessoal, olha só. Eu tenho um curso de matemática, Davi Machado. Esse cara bonito que vos fala aí, ó. Tá certo? De repente, se você quiser indicar para algum amigo seu, nós vamos fazer 2 meses de aula de matemática fundamental, tá? Que trabalha aritmética, financeira, álgebra e geometria. Tá certo? Então, qualquer informação, tá aí o WhatsApp para você tirar suas dúvidas. Beleza? Não, ainda não. Mas vai rolar. Beleza, gente? Galera, olha só. Falta eu bater a minha foto oficial, né? Bora fazer o esquema aqui rapidinho. Eu vou fazer assim, olha. Psst. Faz silêncio, todo mundo. Todo mundo, faz silêncio. Eu vou fazer assim, eu vou começar aqui. Enquanto a concorrência está em casa dormindo, a galera está aqui o quê? Aí a galera... Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Psst. Silêncio, silêncio, fica silêncio aí. Cutuca o cara que está do teu lado e diz assim, cala a boca, doido. Vamos lá, vou me filmar primeiro aqui, vai. Vou começar filmando daqui assim, vou passar assim, viu? Vamos lá, lá vai. Deixa eu esconder aqui. No 3, no 3. Enquanto os outros alunos estão dormindo, a galera da Academia Enem tá o quê? Vai. Olha aí a galera, quem vai passar no vestibular?